Em pronunciamento ao vivo, o presidente Jair Bolsonaro retrucou o senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo e Tribunal de Renan Calheiros, e voltou a reagir a Renan Calheiros, relator da Comissão Parlamentar de Inquérito. O chefe de Estado contestou. Se eles queriam se blindar parente, para que fazer a CPI? Olha a cara de pau daquele fala fino, senador DPVAT. Fala fino. Para apurar omissões do presidente Jair Bolsonaro. Isso não é fato definido em CPI. Foi acrescido no objeto da CPI e o Renan se nega. Renan diz que não é objetivo da CPI apurar desvios de recursos. É lógico, não é, Renan? Tem 17 processos no STF, imagine mais um. Se bem que, para quem já tem 17, isso é um deboche. O ministro Rogério Marinho, por sua vez, asseverou. O presidente tem que ter equilíbrio, espero que ele mantenha o equilíbrio na condução, o que está faltando para o relator Renan Calheiros, que já tem um resultado, já sabe onde vai chegar. Ele tem impedido que o próprio objeto da comissão seja exercitado em sua plenitude na hora em que ele se nega a seguir o curso do dinheiro. Assista. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro Rogério Marinho. Ministro, se o senhor estivesse no Senado, o que o senhor diria ao presidente e ao relator da CPI da pandemia? Obrigado. Augusto, é muito amigo, meu Augusto. Muito amigo. Bom, boa noite. Pra você, não é pra mim não, Marinho. Vai que é tua, Marinho. Vai que é tua. Você já falou. Hein? Vai que é tua, Tafarel. Vai lá, Marinho. Augusto, boa noite. Eu, como qualquer brasileiro, independente do fato de estar aqui agora como ministro, tenho uma preocupação que o Brasil dê certo, né? Então, o presidente certamente tem que ter equilíbrio, né? Espero que ele continue a manter o equilíbrio na condução dos trabalhos. O que, infelizmente, está faltando para o relator, que já pré-julgou, né? O relator tem dito publicamente que já tem um resultado, já sabe aonde vai chegar. E, principalmente, ele tem impedido que o próprio objeto da comissão seja exercitado na sua plenitude, na hora em que ele se nega a seguir o curso do dinheiro, né? Porque centenas de bilhões de reais foram transferidos para estados e municípios, há pelo menos uma centena de operações públicas da Polícia Federal em função de mau uso desse recurso, né? E o próprio objeto, o escopo dessa investigação abrange também a questão de estados e municípios. Eu lamento que haja uma resistência de que nós cheguemos a eventuais desvios de recursos por uma posição política muito clara do relator da CPI. Vocês queriam se blindar, né? Blindar parente, por que fazer a CPI? Olha a cara de pau daquele fala fino lá, o DPVAT. Senador DPVAT, né? Fala fino. Para apurar omissões do presidente Jair Bolsonaro. Isso não é fato definido em CPI. Mas foi acrescida a questão dos estados e municípios. Depois foi acrescido. E o relator se nega a estender a investigação. O Renan disse, né, publicamente que não faz parte do objetivo da CPI apurar desvio de recursos. É lógico, né, Renan? É lógico, né, Renan? Imagine, você tem acho 17 processos no Supremo, imagine mais um, né? Se bem que um a mais, um a menos para quem tem 17 Agora, isso é um deboche. É um deboche. Hoje, eu andei no estado dele, eu não fui para lá, que resolvi ontem, essas viagens são decididas no mínimo 10 dias antes, e tem a questão da segurança minha. Eu sou o presidente que mais gasta com segurança, tendo em vista o risco, né? No passado, outros presidentes não tinham esse risco todo, então a segurança podia ser mais tranquila. É igual por ocasião das eleições. 45 dias antes das eleições, tá? A Polícia Federal dispõe para os candidatos uma segurança própria dela. E não é a mesma para todo mundo, né? É diferenciada. A minha tinha uns 50 policiais federais. O Cabo da Ciolo devia ter uma meia dúzia. Que o risco de alguém matar o Cabo da Ciolo é pequeno, quase zero. O meu era muito grande. E mesmo com a segurança, aquele cara ex-filiado ao PSOL, né, o PSOL, quando conseguiu dar uma facada em mim ainda.
E, então essa minha andança pelo Brasil, tá? Até para conversar com a população, que só consegue entender o povo quem está no meio deles. Tem a dúvida, presidente. Tá? Alguns reclamam aí que tá no meio do povo. Vai lá, pô. O trabalho do Marinho estava hoje comigo lá. Vai lá no meio do povo, vê como é que você vai ser recebido. Né? Ou então vá dar um passeio no teu estado aí, num lugar onde você possa ser reconhecido, né? E ver como é que o povo vai tratar, em especial governadores. Tá? Vocês são tão preocupados, né? Falam tanto, né? Não são todos, né? Tem bons governadores por aí, mas alguns governadores falam tanta coisa contra a minha pessoa. Vai lá, encara o povo, pô. E sempre fiz isso, né? Sempre fiz isso. Né? Se deixasse para fazer o ano que vem, caso fosse candidato, iam me criticar, mas faz parte da regra do jogo, mas eu tô com o povo. Votar, se Deus quiser, amanhã estou em Terrenos, sábado estou aqui na Esplanada, com a marcha, com a família, depois com os ruralistas, né? No outro domingo, se Deus quiser, vou estar lá no Rio de Janeiro, dando passeio de moto lá com os amigos que me convidaram. A concentração é a região da Cidade da Música. Aí você não... Acho que vai ser pequeno. Vai ser pequeno? Vai ser parece que vai ser na Parque Olímpico. A princípio, então, talvez mude para o Parque Olímpico, a concentração. Vamos dar um mega passeio de moto lá no Rio de Janeiro. E pode ter certeza que vai ser uma demonstração do fundo do coração dos motociclistas, né? De que temos ali um mesmo ideal. É a nossa liberdade, o nosso Brasil, acima de tudo. Pela nossa liberdade para trabalhar, liberdade de religião, direito de ir e vir, é isso que o povo quer. A gente devagar vai mudando o Brasil, pessoal. Uma coisa importante aqui, quem for eleito em 22, indica 2 ministros do Supremo em 23. Então não é apenas o voto para presidente, são mais 2 pessoas no Supremo. Agora, no meio do ano, eu indico, como é compromisso meu, né, uma pessoa evangélica para o Supremo Tribunal Federal. Tá certo? E tenho certeza, se passar na sabatina do Senado, vai passar, tenho certeza que passa, porque a gente vai indicar uma boa pessoa, uma pessoa realmente que seja equilibrada, né, e vai fazer um bom trabalho no Supremo Tribunal Federal. Então, é isso aí, Marinho. A saideira, Cid? Saideira de quem é? Vitor Brown. Vitor Brown voltou de Boa férias? noite, presidente. Boa noite, ministro Rogério Marinho. Ministro, nos últimos dias, a pasta comandada pelo senhor foi apontada como operadora de um esquema que seria o de um orçamento paralelo do governo. Procedem essas acusações? Como o senhor rebate isso? Obrigado, boa noite. Boa noite, Vitor. Nós falamos um pouco a respeito, posso reiterar aqui? Reitera. Ok. Nós já falamos a respeito disso aqui, dizendo que o orçamento é uma peça mais importante, a peça legislativa mais importante do Congresso Nacional. E quando ele é votado, ele tem toda a transparência e acompanhamento de toda a imprensa, inclusive do jornal que faz a acusação. Então, o RP9, que é essa emenda de relator, ele foi aprovado em 2019, nós estamos em 2021. Ou o jornal estava dormindo durante 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, e agora que entendeu que havia um problema, ou não acompanhou a execução orçamentária que está disponível dentro dos sites do Ministério da Economia, do nosso Ministério, e é acompanhado pelos órgãos de controle, como Tribunal de Contas, Ministério Público, Judiciário, então não tem nada de secreto. O orçamento ele é público e nós inclusive estamos provocando o jornal para que ele se retrate em relação a essa acusação e outras acusações que foram feitas de superfaturamento de compras que sequer foram concretizadas, no afã de se criar uma narrativa. Eu acho que houve muito descuido por parte do repórter que fez essa apuração. Vitor Brown, é sempre aqueles escândalos, né? Há poucos meses, o escândalo que não tínhamos nos preparado para a vacina. O Brasil é incompetente, aquela história toda, né? Depois, ajuda a lembrar, pessoal, um escândalo atrás do outro. Escândalo do leite condensado. Eu falei que eu fiquei sabendo com a bomba na mídia, né? 14 milhões de reais de leite condensado. Depois fomos ver, não chega nem metade disso. E para atender nas Forças Armadas, 270 mil homens, mais o Ministério da Justiça, que tem muito servidor, tem o público carcerário também, depois a universidade, etc.
mais de 600 mil pessoas. Na conta final dá menos de uma lata por ano para cada servidor. Tá certo? E é impressionante como isso explode, né? E parece que a gente está fazendo o governo mais corrupto da história do Brasil. E não é isso. Né? Então esses escândalos aí vira-mexe. A gente vê como o escândalo da Pfizer. Né? Por que não comprou? O Mandetta, né? O marqueteiro da Globo, porque era para todo mundo estar vacinado em novembro. Pô, se o primeiro a ser vacinado foi no mundo, foi em dezembro. Então essas mentiras todas que o pessoal o tempo todo joga, tentando desgastar, desqualificar o governo. Sabe que setores da imprensa, não é toda, né, mas setores da imprensa, Globo, Folha, Estado de São Paulo, Antagonista, Revista Época, agora vai deixar de existir, né? Acabou essa porcaria, menos um lixo no mercado aí. Menos um lixo no mercado, a Revista Época. É a Revista Veja também, não sei, mudou de dono, é Veja ou não? Se mudou de dono, não mudou ainda o editorial ainda, né? Algumas televisões, como a Globo, que eu me recuso a chamar a Globo de lixo, fico revoltado que lixo é reciclável. Então, é uma coisa inacreditável essa imprensa brasileira. Ela vive de narrativas, funciona como um partido, um grande partido de oposição ao governo. Eu acabo o coronavírus hoje, é só voltar a fazer contrato de quase 3 bilhões por ano com a Globo, Folha, Isto é, Estadão, né? Mas a gente não vai adotar essa linha aí. Então esses escândalos fabricados acontecem de hora a hora e não vai deixar de acontecer até as eleições. E se eu vier candidato, vai ter escândalo estourando ali a véspera das eleições. Aí depende de você. Tá? Agora, pessoal, ver o que aconteceu no Brasil antes do nosso governo e depois do nosso governo. Eu não vou falar do governo Temer, que foi um tampão, tá? Que o Temer não teve como mostrar realmente o trabalho que ele poderia fazer. Mas da Dilma para trás é um escândalo. O Brasil era quase todo dia, né? Fatos, né, que vinham a público de corrupção aí, de bilhões de reais. Se for falar das refinarias do PT, né, Abreu e Lima, entre outras aí, 230 bilhões de prejuízo. Né? Itaipu Binacional conseguia dar lucro de 100 milhões por ano, lucro não, né? Itaipu Binacional investia 100 milhões por ano, geralmente em ações sociais. O nosso governo, com o general Silvio Luna que estava lá, só o ano passado ele investiu 2 bilhões e meio de reais. Dá para entender o que é isso, meu Deus do céu? Dá para entender o que é isso? Com obras de infraestrutura em todo o Paraná. O governador Ratinho fica soltando fogos lá com o Itaipu Binacional. Quando foi para lá o general, foi aquele escândalo, né? Mais um general. Tá? Queria que eu botasse mais um bandido lá, porra. Não quero acusar os outros de bandido, não. Mas gente do perfil do PT, acabou a brincadeira. Agora o Silvio Luna chegou na Petrobras, colocamos lá. Não é fácil trabalhar com a Petrobras, mas ele vai, com toda certeza, vai nos dar uma resposta. E encerrando aqui, Marinho, nós apresentamos um projeto, pedimos a urgência nele. Conversei de novo hoje com o Arthur Lira, né? É um projeto de lei complementar para regulamentar uma emenda constitucional de 2001, que a emenda diz que o valor do imposto de combustíveis tem que ser um valor fixo no Brasil todo. O ICMS é um valor fixo. Né? E como não é possível aprovar dessa maneira, falei com o Arthur Lira, vai tentar aí, né, conversar com o parlamento, que seja um valor fixo, mas cada estado fixe o seu valor. Se o teu, por exemplo, o estado do Rio Grande do Norte, quer botar aí R$1 o ICMS da gasolina, que é muito mais do que isso, bota lá, a tua governadora bota lá. Mas se o outro estado do Nordeste quiser botar 2 e botar 50 centavos, o governador que se entenda com a sua respectiva Assembleia Legislativa. Agora, o que não pode é você não saber, né, a composição do preço de combustível e botar a culpa em mim. Tá? A gente diminui o preço do combustível na refinaria e na ponta da linha não diminui. Pô. Agora que aumenta 1 centavo aqui, aumenta na ponta da linha. Porque os governadores, né, cobram ICMS em cima de um valor fixo. Ele vê. E imposto sobre imposto, né? Imposto sobre imposto. Tributação é uma coisa. Eu espero que não tenha que recorrer à justiça para tratar desse assunto. Vou acabar recorrendo à justiça. Espero que a justiça me atenda, né? Porque uma coisa é justa. Tem que ser definido quanto. Você sabe quanto é o PIS/COFINS, né, dos impostos federais. É um valor fixo.
que eu não reajustei, nós não reajustamos desde quando assumimos. E só incide sobre o valor da refinaria. Sim. O ICMS no final, nosso é um valor fixo. Você tem o valor da refinaria, tem um valor fixo do imposto federal. Você sabe qual é o fixo. O estadual você não sabe. Como você não sabe a margem de lucro do dono do posto, bem como você também não sabe quanto custa a distribuição, né? O frete desse material aí. Então é isso que você tem que saber para reclamar. Você vai cair para trás, que eu tinha provar isso aí. Você vai botar quanto está a litro da gasolina? Quase por volta de R$100. Você vai ver que R$2,50, tem que estado cobra R$2,50. É um absurdo, pô. Você bota aí 50 litros, vê R$2,50, R$125. É isso mesmo, infantaria? Infantaria, é isso mesmo? 2,50 vezes 50 litros, você vai pagar R$125 em semestre. É um absurdo isso aí, é inacreditável, não pode acontecer. Agora, você vai reclamar com o governador, ou comigo, se tiver alto também imposto. Se bem que da nossa parte, enquanto eu for para a República, esse valor do PIS/COFINS será fixo. Quer dizer, o povo ganha a inflação. Tá? Mas, realmente, o combustível está desequilibrando. Isso. Gás de cozinha. Eu zerei o imposto federal de gás de cozinha. Está em torno de R$43 o preço do botijão de 13 quilos lá por ocasião do engarrafamento. Chega a R$90, R$100 na ponta da linha. É isso também, vai ter que ter um valor fixo. Cada estado cobrar o ICMS, né? É do gás de cozinha. Porque a bronca vem para cima de mim. Mais um dia de CPI. Essa CPI que tenta construir uma narrativa impondo alguma coisa ao governo federal. Desde o começo eu tenho dito, eu quero saber onde é que foi o dinheiro que o governo federal destinou para combate à Covid-19. Tive que fazer uma manobra regimental, porque o relator da comissão se ausentou e eu fiz, aí foi o vice-presidente. Não pode assumir, o presidente tem que designar um outro relator. Aí foi o Fernando Bezerra, que é líder do governo, até equilibrou um pouco mais as forças. Tenta construir uma narrativa de que o governo não comprou, que o governo não fez vacina, que o governo não sei o quê. E isso tudo caiu por terra. Eu pedi ao responsável pela Pfizer, se algum dia, só para reforçar, porque ele já tinha dito, se algum membro do governo Bolsonaro pediu alguma ajuda, uma propina, qualquer coisa. Ele disse taxativamente que não. Eu disse a ele como é que ele queria vender vacina no ano de 2020, se ele só pediu autorização dia 6 de fevereiro de 2021. Queria que o presidente comprasse uma vacina inicial, um processo que estava sendo construído. Por que ele não pediu antes? Por que ele só pediu em 6 de fevereiro? Então não vem com essa conversa mole que o governo brasileiro já podia ter comprado vacina antes de fevereiro, março, que comprou em março. Comprou em março por quê? Dia 6 de fevereiro a Pfizer pediu autorização. Dia 23 a Anvisa já deu autorização, 17 dias. E o governo comprou em março. Então o governo não perdeu tempo. Quando foi autorizado pela sua agência que tem credibilidade mundial, o governo comprou imediatamente. Não vem com essa conversa mole que poderia ter comprado, porque não sei o quê, porque teve reunião. Eles fizeram 30 reuniões, mas fizeram o pedido oficial só dia 6 de fevereiro. E a Anvisa aprovou dia 23 de fevereiro. Então cai por terra a narrativa que Renan Calheiros e Companhia Limitada querem construir e que o governo foi relapso em alguma coisa. E acima de tudo, é um governo sério que está preocupado em comprar vacina de verdade, mas não ensaios de vacina, comprar vacina com responsabilidade para vacinar a população brasileira. O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, veio para a CPI e deu um banho, jogou por terra narrativas da oposição de querer criar uma situação querendo responsabilizar o presidente Bolsonaro. Ele disse que nunca sofreu pressão nenhuma, até porque a Anvisa é uma agência de Estado, não é uma agência de governo. Trouxe toda a diretoria dele. Questão da cloroquina, de alterar bula, diz que isso não ocorreu, que isso são tudo conversa, narrativas criadas. Então ele foi muito feliz, foi firme, foi categórico em dizer que o presidente Bolsonaro sempre respeitou a Anvisa, nunca pressionou em nada, nem na vacina, que o presidente tinha que esperar a aprovação da vacina para depois comprar. Foi tudo que foi feito. Então, a própria oposição reconheceu que ele jogou por terra muitas conspirações que a oposição estava querendo fazer para cima do governo federal.
Nós temos que ir para cima, é para onde foi o dinheiro. Os 420 bilhões que foi para Estado e municípios e que muito deles sumiu. E isso que o povo quer saber. O negócio da cloroquina é médico que resolve isso. Ninguém mais. Nós queremos saber a grana, aonde foi parar o dinheiro sagrado do povo brasileiro que o governo federal mandou para Estado e município para combater o Covid. Nós queremos saber os cambalachos que foram feitos, os desvios que foram feitos. É isso que nós precisamos fazer.